Olha, eu quero falar com você, quero conversar com você neste dia, nesta hora, sobre um tema muito importante, muito comum em nossas vidas. Vencendo o medo pela fé. Você tem medo? Você é uma pessoa medrosa? O que é que a Bíblia fala sobre o medo? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56, 3. Eu quero comunicar com o tema: como vencer o medo pela confiança em Deus. O medo é uma realidade humana, mas a confiança em Deus transforma nossa maneira de enfrentá-lo. O cristão não vence o medo negando a sua existência, mas descansando na soberania e no cuidado do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta. Como um cristão pode permanecer firme quando o medo tenta dominar o seu coração? Observamos o testemunho de Davi no Salmo 56, 3. Veremos três verdades que nos ensinam a vencer o medo pela fé. Todos conhecem o medo. O medo do futuro, medo de enfermidade, medo de perdas, medo da rejeição, medo do desconhecido. O medo faz parte da experiência humana, desde a queda. Não é pecado sentir medo. O problema começa quando o medo governa o nosso coração e ocupa o lugar que pertence somente ao Eterno, que pertence somente a Deus. O contexto deste salmo é significativo. Davi escreveu estas palavras em um período de extrema pressão, quando foi capturado pelos filisteus em Gate. No Salmo 56, ele não escreve de um lugar confortável, mas de um ambiente de ameaça real. Observe que Davi não diz: eu nunca terei medo. Ele diz: quando estiver com medo. O medo pode bater a porta, mas não precisa assumir o controle da sua casa, o controle da sua vida. Em primeiro lugar, o medo revela nossa fragilidade. Davi reconhece sua condição humana. A Escritura nunca romantiza os servos. Elias, por exemplo, teve medo. 1 Reis, capítulo 19. Os discípulos tiveram medo durante a tempestade. Marcos, capítulo 4, versículo 40. Pedro teve medo, afundou-se. Mateus 14, 30. O próprio Jesus experimentou a profunda angústia no Getsêmani. Mateus capítulo 26, 38 e 39. Sentir medo não é ausência de fé. Muitas vezes é o cenário onde a fé será exercitada. O medo nos lembra que não somos autossuficientes. O medo, na verdade, nos humilha e põe-nos em nosso lugar. Não esconda seus medos do Todo-Poderoso, de Deus. Confesse-os, leve-os em oração. A fé não começa quando somos fortes, começa quando reconhecemos nossa necessidade. Essa é uma verdade indubitável. Verdade é verdade, mas eu quero dar ênfase do fato. Gente, todos que têm fé, sem exceção, essa fé brotou do reconhecimento da fragilidade, da finitude, da pequenez. Aí nós passamos a ter fé. A fé é um dom de Deus. E quando eu falo fé, eu estou falando fé no geral. Agora, bendito seja aqueles que têm fé em Cristo. Se a fé é um instrumento dado por Deus, nós precisamos colocar esse instrumento na direção correta. A fé é como um farol. Você tem um farol e você não vai colocar o farol para trás, porque você está caminhando para frente. Você tem que colocar o farol no caminho. E o caminho é Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Em segundo lugar, a confiança em Deus é maior que o medo. Veja, confiarei em ti, ó Deus. Davi responde ao medo com uma decisão espiritual. Confiar não significa ignorar os fatos, os problemas, as dificuldades, mas enxergá-los
através da grandeza de Deus. A confiança bíblica está fundamentada não no caráter humano, mas no caráter imutável de Deus, na soberania de Deus, nas promessas de Deus. Deus é um Deus que fala e cumpre o que ele fala. O medo diz: se tudo der errado. A fé responde: mesmo que aconteça o que acontecer, Deus continua no controle. Deus é o Senhor da vida, Ele está no barco, Ele é o meu refúgio e socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio e na sua fúria o monte se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Veja o contraste. O medo amplia os gigantes. A fé amplia, engrandece ao Senhor. Lembramos de Davi diante de Golias. Enquanto todos viam um gigante impossível, Davi viu um Deus todo-poderoso, incomparavelmente maior. Na primeira carta que o João escreveu, capítulo 4, versículo 18, lemos o seguinte: lemos que o perfeito amor lança fora todo medo. O amor de Deus não elimina as lutas, mas remove o terror de enfrentar a vida sozinho. Pergunte ao seu coração diariamente: estou alimentando meus medos ou estou fortalecendo minha confiança em Deus? Você quer confiar em Deus? Eu tenho uma receita muito simples e útil. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Em terceiro lugar, Cristo é a nossa segurança definitiva contra o medo. O ponto mais alto da vitória sobre o medo não está em nossa coragem, mas em Cristo Jesus. No Getsêmani, Jesus enfrentou angústia, uma angústia profunda, e ainda disse: seja feito a tua vontade. Na cruz, Cristo enfrentou no lugar do nosso maior medo: separação, condenação e morte. Porque Cristo venceu. Não precisamos temer o futuro. Não precisamos temer o abandono. Não precisamos temer a condenação. Como Paulo declara em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já confessou a Deus: Senhor, estou com medo. Na verdade é isso: Deus, eu estou com medo. Ah, quantas vezes eu já confessei a Deus os meus medos. Eu lembro-me que no dia 16 de dezembro de 2017, na minha terceira cirurgia do coração, o médico falou assim, o doutor Canteiro, lá em Mato Grosso do Sul: meu irmão, vá para casa, vá ficar no Natal com as suas filhas, seu coração está esbagaçado. E eu disse para o doutor: faça minha cirurgia, vai dar tudo certo. E o médico disse: vai dar tudo certo em nome de Jesus. Interne um rapaz. Aí eu falei para o doutor: deixa eu dormir lá na Missão Kaiowá hoje. E eu fui me dormir na Missão Kaiowá. Quando eu cheguei, fui tomar um banho, liguei o chuveiro e chorei. E confessei: ó Deus, eu estou com medo. Tenha piedade de mim, Senhor. Tenha compaixão de mim. E cá estou para dizer que Ele teve compaixão de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Confesse seu medo. Diga a Ele: Senhor, estou com medo. Ele não vai lhe matar, não. Ele não vai lhe trucidar, não. Ele é Deus. Ele é o nosso Pai. Ele nos vê pelo olhar de Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu único filho, quanto mais essas outras coisas. Jesus não promete ausência de tempestade, promete sua presença dentro delas. Quando o medo aparecer, pregue o evangelho ao seu próprio coração.
Cristo reina. Diga ao seu coração: olha, há um Deus no céu, Cristo reina, Cristo sustenta todas as coisas, Cristo é o Senhor dos senhores. O salmista fez isso no Salmo 103. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro em mim? Confia no Senhor, acredita em Deus, diga ao seu coração: creia no Senhor. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Davi não diz que o medo desapareceu. Ele diz que escolheu confiar no Senhor. Talvez hoje existam gigantes diante de você, preocupações, incertezas, enfermidades, crises familiares, lutas espirituais. Convide o Senhor, busque o Senhor. Convite de Deus é o mesmo, ele continua o mesmo Deus presente. Ele é o Deus que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento. Esse é o nosso Deus. O medo olha para o tamanho do problema, a fé olha para o tamanho do Deus que governa todas as coisas. Concentre-se nos gigantes e você cairá. Concentre-se em Deus e os gigantes cairão. Assim disse Marcos Lucado. Aplique, entregue hoje ao Senhor aquilo que tem roubado a sua paz, a sua comunhão com Deus. O Deus que sustentou Davi, fortaleceu os apóstolos e conduziu Cristo até a vitória, continua sendo o mesmo Deus. O Deus que cuida do seu povo. Ele fez isso, ele demonstrou isso. Jesus disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Confia no Senhor, pois ele te ajudará. Ele é o nosso Deus, apesar de sermos o que somos, porque ele não nos trata segundo as nossas obras, mas ele nos trata segundo o que Cristo fez na cruz do Calvário. Por isso a Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Busque o Senhor, entregue-se ao Senhor, confesse a Deus seus pecados, peça a Deus que Deus coloque a sua mão poderosa em sua vida, para o louvor da glória de Deus. Em nome de Jesus, até uma outra oportunidade. Amém.